Júlio! Fala, Plínio! E aí? Sempre começa para assim, dar uma né? animada. Isso aí, isso já bota o sangue para correr no corpo. Então tá bom, hoje vamos fazer mais uma entrevista aí dessa série de entrevistas que a gente está fazendo, para falar de processo seletivo, de empresas, falar um pouco de mercado de trabalho, né, como que é atuar numa empresa, né, e a gente está sabendo aí, Léo, hoje é o Leonardo que vai falar com a gente está sabendo aí que o Léo pode falar um pouco também de cultura organizacional, essas coisas e tal. Então, assim, o Léo já adiantou que ele costuma falar muito, né? Então, se ele começar a falar muito, eu já corto ele, mas Faz assiste isso. até o fim aí, tem coisa interessante. Eu ainda não sei o que vai ter, porque a gente está gravando agora, mas tem coisa interessante, e fica até o final. Não, vamos se esforçar para fazer um negócio legal que possa agregar para o pessoal, né? Acho que essa é a ideia. Com certeza. Então, vamos lá. Então, vamos dar início aí ao bate-papo. E o Júlio aí assume as perguntas. Manda bala aí, Júlio! Vamos lá, então. Bom, Léo, para começar, gostaria só de que você falasse para a gente aqui, você ainda é aluno, onde você estuda, né? Qual o curso que você fez ou está fazendo, né? E contar um pouquinho da sua experiência aí em relação ao mercado de trabalho. Tá bom? Tá. Então fica à vontade, se apresenta aí. Legal? Beleza. Então, primeiramente, boa tarde, independente de a gente estar gravando à tarde, então, para todo mundo que estiver assistindo, professor Plínio, professor Júlio, eu queria agradecer a oportunidade, primeiro, de estar aqui, muito legal. Eu adoro conversar, falar, então, está sendo bem bacana para mim. Eu sou o Léo, agora eu estou me formando, né? O último semestre foi semestre passado, né, em Sistemas de Informação na Unicamp. Que mais? Eu comecei em relação ao mercado de trabalho só no meu último ano do meu curso, né? Antes eu não tinha tido nenhuma outra experiência profissional. Toda a minha graduação eu estudava e fazia parte de organizações estudantis ao decorrer da faculdade, que me agregaram super, eu acho super importante. E aí, no final do meu quarto ano, eu comecei... Na verdade, no final do meu terceiro ano, eu comecei a procurar estágio para assumir no meu quarto ano. Mas aí não deu certo. Eu comecei a pesquisar, não consegui nada que eu gostasse, porque eu sempre tive um negócio que eu queria ir. Então, aí eu não consegui nada no meu primeiro tentativa, no final de 2019. Aí eu voltei a tentar no ano de 2020. E aí, no final de 2020, eu passei no processo seletivo da Ambev, que é cervejaria Brahma, Skol, Budweiser, Stella, Corona, enfim, várias cervejas. E desde então, eu tô lá. Então, tipo assim, aí faz 5 dias que eu tô como efetivado lá. Não, só deu uma travadinha aí, pode continuar. Que você pode foi continuar. efetivado, né? Isso, aí agora eu fui efetivado, então agora eu tô como Scrum Master. Eu não sei se quiser que eu explique um pouquinho mais sobre a função, mas agora eu tô efetivado como Scrum Master na Ambev Global Tech aqui de Campinas. Que legal. Léo, fala um pouquinho então pra gente como que foi então o seu processo seletivo lá na Ambev. Vou falar então especificamente sobre da Ambev, né? Isso. A Ambev, primeira etapa, ela foi meio que um joguinho, né? Que você tinha que... Era de raciocínio lógico, mas que eles também inseriam uma coisa que pra gente é super importante, que é para ver se você tem meio que o fit cultural com as coisas da Ambev. Então, essa foi a nossa primeira etapa, você tinha que resolver esses joguinhos, tinha várias etapas e tal, e no final você tirava uma nota. Então, essa foi a primeira parte do processo seletivo. Aí eu passei dessa primeira etapa, e depois disso, eles não exigem inglês, que eu acho que tem empresas que exigem teste de inglês, outras não. Na Ambev, a gente usa muito, mas a Ambev não exige. Eles pegam e te ensinam essa skill para você depois que você está lá dentro. Então, isso não tive essa parte. Também não foi exigido nenhum teste de programação. Tive algumas empresas que eu prestei que foram exigidas essas coisas, mas na Ambev não. Então, depois disso, logo depois desse joguinho, eu já fui direto para o vídeo, se eu não me engano. Então, foi teste desse jogo, que era meio que fit cultural e teste de lógica junto. Depois já fui para o vídeo. Tive que gravar um vídeo de 2 minutos. Eu lembro... eu acho que eu lembro as perguntas, mas a primeira era contar alguma coisa que eu me orgulhava sobre mim. E a segunda era... e além disso, era também sobre diversidade. O que eu pensava sobre diversidade, que é uma coisa muito forte dentro da nossa empresa hoje, né? Que é essa parte mais social. E aí eu tive que gravar um vídeo contando sobre uma coisa que eu me orgulhava, sobre o que eu achava sobre diversidade.
E depois disso, aí eu passei dessa etapa de vídeo e fui para a última etapa, que era um day challenge, que a gente fala. Então foram 2 etapas nessa última etapa, digamos assim. A primeira parte foi uma dinâmica em grupo, então acho que tinha umas 16 pessoas, se eu não me engano. Aí eles apresentaram um case para a gente resolver e tentar agregar valor para o negócio da companhia. E aí a gente desenvolveu, acho que foi um grupo de 4 pessoas. E a gente desenvolveu, a gente conversou bastante. Eu adoro fazer isso, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Então, tipo, tava super tranquilo nessa etapa. E aí, depois disso, eu tive que fazer um pitch, depois disso, me apresentando de novo, além do vídeo que eu já tinha feito. E aí, mas isso eu considerei que nem era meio que uma etapa, era meio que junto, sabe, essas 2 partes. E aí, depois disso, eles passaram para uma etapa de entrevista com quem foi aprovado nessa etapa. E aí, eu juro para vocês, para mim, foi super um bate-papo. Eles me perguntaram só, tipo, você sabe que a gente vai ter que usar inglês pra caramba, e a gente não exige isso, então você vai ter que correr atrás de aprender. Eu falei, super tranquilo, tô super disposto. E além disso, por que você quer trabalhar com tecnologia na Ambev? Então, dentro do meu processo seletivo, eu tive que fazer toda essa parte, e aí depois disso eles já pegaram e falaram, vai ter mais uma etapa e tal, e aí na verdade era um vídeo divulgando que a gente tinha sido aprovado. Olha que legal, cara. Então foi bem bacana, assim, eu acho que, assim, na minha opinião, foi o meu processo seletivo mais humano que eu já participei, porque tem vários processos seletivos que você participa, as pessoas nem te dão resposta, né, nem te dão... Ô, Léo, só um instantinho, deixa eu só falar 2 coisas rapidinho. Primeira coisa é a seguinte, enquanto você estiver falando, ou o Júlio estiver falando, eu vou deixar minha câmera desligada, porque na verdade, a minha imagem só vai aparecer quando eu estiver falando, né, assim que é mapeada aí na hora de gravar, então não tem problema eu ficar com a minha imagem escondida aqui, que não vai aparecer na edição final, vamos dizer assim. Perfeito. Né? Porque daí acho que trava menos. Você vê, quando eu ligo minha câmera, dá uma travada aí na sua. Tá? E outra coisa é o seguinte, é interessante esse tipo de processo seletivo, e aí pensando, como eu falei, né, naquele colega seu que está lá na faculdade ainda, como que ele se prepara para isso, né? Então você vê, ele tem que ir atrás do conhecimento, ir atrás das matérias da faculdade e tal, mas ele também tem que ir atrás de desenvolver essas habilidades interpessoais, né, de participar de coisas, de conseguir trabalhar em grupo, de conseguir falar em público, né? São coisas que acho que alguns alunos já têm uma habilidade meio que natural para isso, já tem facilidade para falar e tal. E sim, sendo professor há tanto tempo, a gente percebe que tem aluno que tem essa facilidade, enquanto tem aluno que não tem. Tem aluno que é mais tímido e tal. E assim, tem aluno que passa o semestre inteiro, eu não sei nem o nome dele, assim, porque ele é tão quietinho, tão escondido ali, que ele passa meio desapercebido até pelo professor, né, durante a aula. Então, acho que a dica para esses alunos que têm um pouco mais de dificuldade, ou timidez, ou tem uma personalidade que é mais recatada, assim, mais fechada, né, introvertida, que pelo menos ele procure desenvolver algumas habilidades, né, participar desses trabalhos em grupo e ser um pouco proativo e se voluntariar para fazer uma apresentação. Então, a faculdade é a hora que você ainda pode errar esse tipo de coisa e ir mal nesse tipo de coisa, né, para aprender, para se preparar para quando você for fazer processo seletivo, ou mesmo quando estiver dentro da empresa, você já está um pouco mais hábil, né, para fazer esse tipo de coisa. Então, acho que é importante e é legal essa sua fala aí para... Claro que cada empresa tem o seu próprio processo, mas você está numa empresa legal, que imagino que muitos alunos vão querer também entrar e passar por isso. E assim, outras empresas também têm processos seletivos parecidos, né? Que eles testam, na verdade, o quanto você vai se adaptar, né? Na verdade, eles testam como que você vai se adaptar àquele ambiente, àquele trabalho e tal, né? Nem tanto a sua habilidade técnica, né? É mais a parte de soft skills que eu costumo falar, né? Que é muito importante você ter as hard skills. Eu não sei se todo mundo sabe o que é soft skills e hard skills, mas as hard skills são as habilidades técnicas. No nosso caso, sistema de informação, parte de computação, programação, Python, Java, talvez. Então as hard skills são essas, mas as soft skills, você conseguir lidar bem em grupo, você conseguir, quando você discorda de alguma opinião, você então conseguir explicar por que você discorda com clareza, sem passar por cima de ninguém. Então, isso é super importante. Em vários processos seletivos. Tem empresa que não se importa muito com isso, e é normal, vai muito de cultura para cultura,
mas tem várias empresas que eu conheço que isso é super importante também, né, professor? Perfeito. Nesse sentido, Léo, o que te ajudou a desenvolver esses soft skills na faculdade, por exemplo? Ou você, quando entrou na faculdade, você já tinha isso, já é nato seu? É assim, professor, eu sempre gostei disso, né? É uma coisa que eu gosto de fazer, de lidar com as pessoas, de participar de organizações, e isso é desde cedo, assim. Eu não sei se vocês conhecem, tem uma organização que chama Rotary, aí quando eu tinha uns 12, 13 anos, eu entrei num negócio chamado Interact, e aí eu comecei a me desenvolver essa habilidade de lidar com pessoas, de apresentações, de falar em público, de discordar, concordar, enfim. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu queria continuar isso, não podia mais, porque o Interact é só até 18 anos. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu também procurei alguma coisa para eu continuar desenvolvendo essas habilidades. E aí, eu pensei muito sobre o que eu ia querer fazer, e aí eu resolvi entrar na Atlética, porque eu sou apaixonado por futebol, é uma das minhas maiores paixões de vida, e eu queria desenvolver isso na faculdade, queria desenvolver o esporte na faculdade, e aí eu entrei na Atlética, fiquei 3 anos como diretor de esporte praticamente, depois fui presidente. Então, para mim foi uma experiência que agregou muito, assim, tem várias pessoas que não gostam de esportes e tá tudo bem, mas eu sempre recomendo, não precisa fazer parte da Atlética, faz parte sei lá, da CDI que tem na Unicamp, na FT, tem a CDI, você gosta de uma coisa mais técnica, faz parte do CAT, faz parte de qualquer coisa, mas lida com pessoas, pra você aprender a desenvolver, para você ter que apresentar, para você ter que negociar com pessoas, porque nem sempre elas vão concordar com você. Então, tipo, para mim fez super bem, sabe? Quando eu entrei na empresa, eu me sentia super preparado para fazer PowerPoint. Eu faço muito PowerPoint hoje no meu estágio. E lá a gente desenvolve essas habilidades. Na faculdade mesmo, tem vários trabalhos de faculdade que a gente precisa apresentar PowerPoint. E sempre que eu precisava apresentar no meu grupinho de amigos, eu sempre falava, deixa que eu apresento. Eu adoro apresentar. Então, eu sempre tentava, assim, para me desafiar, porque eu gosto também, sabe? Então, acho que seria mais isso, assim, pensando como que você pode se desenvolver as suas soft skills. Se exponha. Sai da sua zona de conforto, vai tentar fazer e vai dar certo. Isso aí. E o seu dia a dia lá, Léo? Conta pra gente aí como que é o seu dia a dia lá na Ambev, né? O pessoal tem aquela... Que assim, que a gente ouve muito falar da Ambev, né? Das metas que são metas bem desafiadoras, agressivas, e o pessoal vai lá e dá o sangue, né? Como que é? Conta aí pra gente, como que é lá o ambiente? Cara, assim, a Ambev, ela, num passado não tão distante, eu sempre escutei, como eu tô lá desde só do ano passado, que ela também era mais agressiva, de se expor às pessoas, umas coisas assim, sabe? Tipo, uma cultura mais forte, digamos assim, nesse sentido. No entanto, eu percebi que faz um tempo já a companhia está buscando mudar essa imagem, exatamente porque era muito forte isso. Hoje em dia a gente tem um lado muito social muito forte, de diversidade, de que o colaborador que está lá dentro goste de estar lá. E eu percebo que ano após ano, as pessoas que devem ter algumas pessoas, eu não tenho contato com quase ninguém de muito tempo atrás, mas hoje em dia eu não vejo praticamente nada disso. A única coisa que eu vejo que se mantém, eu acho que se mantém, é uma intensidade muito forte. Na Ambev não tem esse negócio, vamos marcar uma reunião daqui uma semana. É amanhã, é hoje, se tem hoje, vamos fazer agora. E é tudo muito intenso. Tipo assim, a gente quer entregar rápido, a gente quer fazer rápido, porque a gente quer ter resultados altíssimos. E aí a gente sonha grande. Então, tipo assim, uma dos nossos princípios é sonhar grande. Então a gente nunca pensa em metas baixas. A gente sempre pensa no maior possível e depois a gente vê onde que a gente chega. E aí por isso que é muito intenso, porque para você chegar mais alto, você tem que ter bastante intensidade. E tem gente que se adapta a isso, tem gente que não se adapta. Eu adoro. Na faculdade mesmo, quando eu era da Atlética, eu gostava de resolver as coisas a todo momento, não gosto de deixar para depois. E eu entrei na companhia, eu super me identifiquei com a cultura disso. Mas tem gente que não se adapta, não se adapta. Tipo, eu conheço pessoas que entraram dentro da companhia, ficaram um mês, falaram isso não é para mim e foram embora. Tipo, não conseguiram. Mas hoje em dia não é uma coisa radical, não é uma coisa de expor pessoas, de competitividade. Eu já ouvi isso de gente falando, porque a Ambev é muito competitiva. Isso. Existe as pessoas querendo crescer na carreira, mas é um clima muito de companheirismo. Eu gosto muito dos meus pares, eu gosto muito dos meus gestores, eles super me apoiam, super me incentivam, super querem me ajudar a crescer também, sabe? Uhum. Então, assim, eu vejo que tá mudando, e desde que eu tô lá, eu não vejo essa Ambev com essa outra visão, sabe? Então, para mim é muito bacana.
Perfeito. Lá no departamento que você está agora, quais são as suas atribuições? Tá. Hoje, como eu comentei, eu estou trabalhando agora efetivamente como Scrum Master, né? Então, como que eu vou explicar isso, né? A gente tem o framework Scrum, acho que o Plínio explica isso nas matérias dele de engenharia de software. Eu lembro que foi a primeira vez que eu vi Scrum na minha vida, né? A gente usa Scrum para gerência de projetos. Então, o que acontece? A gente, em vez de planejar tudo e fazer tudo, a gente quebra nossas entregas em pequenas sprints, né? Várias etapas, né? E aí eu sou o Scrum Master, então eu tenho que garantir que meu time está performando, que todo mundo não tem nenhum impeditivo, que não tem nenhum problema para a gente atingir essas demandas. Então todo dia eu tenho minha daily, eu tenho diversas cerimônias para a gente conseguir nessa sprint, nesse meio intervalo de tempo, entregar um pouco de valor para o nosso produto. Então eu garanto que o processo está sendo conseguido, que o processo é o mais eficiente possível, que os desenvolvedores estão conseguindo performar ao máximo para a gente conseguir entregar valor para esse nosso produto. Aí, basicamente, essa é a minha função de Scrum Master dentro da Ambev. Só para, como curiosidade, qual que é o tamanho da sprint que vocês usam? 2 semanas. A gente usa sprints de 2 semanas lá Tá. dentro. Aí, temos planning na segunda, na última sexta tem retro, daily todo dia, technical refinement. Tá. E dentro dessa sprint, né, vocês pegam lá, fazem o backlog da sprint, né, para executar, e já inclui a questão de teste de cada uma das tarefas que estão lá no backlog? Sim. Quer dizer, que tem que caber em 2 semanas. Tem que caber. A gente não entrega uma história sem testar, basicamente. Então, quando a gente cria lá, a gente usa o Gira, uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar, não sei se você conhece, professor. Né, já usei já. A gente usa o Gira, então todas as histórias, quando a gente quebra elas em subtasks, tem que ter uma tarefa já de testar, senão o Product Owner não aprova para passar na review, no caso. E vocês trabalham com testes automatizados? Cara, eu acho que a gente está trabalhando para que 100% seja automatizado, mas ainda não é 100%. É próximo de, eu não tenho esse valor certinho, mas eu sei que é próximo disso. A gente está trabalhando para chegar no 100%. Tá bom, legal. Só umas curiosidades aí de engenharia de software. Exatamente. Então, tá bom. Eu fiz engenharia de software 1, 2 e 3 com você, professor. Sério, cara? Então, Da hora. E valeu a pena, assim? Ajudou no trabalho ou não? Cara, com certeza. Eu acho que, assim, eu gostava muito mais desse tipo de matéria do que as matérias de programação em si. Eu não tenho esse perfil, não posso negar. Então, eu lembro quando a gente fez engenharia de software 3, que a gente pegou realmente um projeto, né? A gente teve que desenvolver um site em Angular, a gente usou, se não me engano. Então, assim, foi tudo um projeto mesmo que a gente fez e meio que simulando. Óbvio que a gente não tinha daily, não tinha, né, essas coisas. Mas foi muito bacana, eu acho que agregou super. É uma das matérias que mais agregou na graduação, eu acho. Legal, e fora que o professor é foda também, né? O professor sensacional. Ajudou super. O Júlio sempre tem que ter essa piadinha, cara. Sempre. Tá certo. Maravilha. Léo, você está falando também para a gente aqui que eles valorizaram bastante a questão dos soft skills, né? Agora você aí dentro, né? Depois que você então entrou, como que fica então as habilidades técnicas, né? Como que você desenvolve? Eles dão algum treinamento? Como que é isso? Sim, então, eu vou dar minha opinião sincera, tá? Eu acho que estágio, depois que eu tô lá dentro, tem que ser para ensinar. Eu vejo muita gente pedindo muita coisa para um estagiário e, tipo, a gente tá começando ainda, a gente tem a base e tal, mas óbvio que na realidade a gente pega a maioria das coisas no dia a dia, né? Na Ambev isso é muito forte. Tipo, eles realmente te dão plataformas de cursos, lá a gente tem um negócio que chama Plural Sign para, tipo, ensinar coisas de programação. Eu não trabalhei com programação em si dentro da Ambev, né? Mas eu conheço pessoas, a própria FT, que fizeram estágio comigo, que seguiram para desenvolvimento Java, e eles super falaram que o gestor ficava super perto para ensinar, para ajudar, dava acesso a essa plataforma de cursos, e super ensinava toda essa parte mais técnica. Do meu lado, eu aprendi muito sobre agilidade, né? Que é a parte de Scrum, gerenciamento de projetos, e tudo que eu precisei eles me ensinaram. Métrica, como que eu conduzo uma reunião, como que é a melhor maneira de resolver essas determinadas situações,
como que eu removo impeditivos. Então, é muito próximo de, tipo, e eles entendem, assim, é muito tranquilo, tipo, no começo. No começo, até você pegar, é muita informação, é uma empresa muito grande, né? Então, até você pegar tudo, eles entendem que você tem um certo período de adaptação e ficam em cima, te ajudando. Eu tinha reunião todo dia com o meu gestor para ele me ver como que eu estava acontecendo minhas coisas, se eu tinha alguma dúvida e tudo mais. E é muito em cima, assim, para ensinar essas habilidades. Na minha opinião, tem que ser assim em todo lugar. Não, acredito que não seja, inclusive. Mas a ideia é que estagiário é para você formar ele, para no ano seguinte ele já desempenhar uma função sem precisar contratar ninguém, e já vai entrar e vai crescer lento, sabe? E eu vejo isso muito forte lá dentro da Ambev. Ô, Léo, e uma questão agora aí que é específica desse período que a gente está passando, né? A gente está aí, se Deus quiser, saindo de uma pandemia, né? E então eu imagino que esse tempo que você ficou aí, você trabalhou remoto, como que foi esse esquema? E fala um pouco dessa experiência, né? O que você acha que funciona, o que não funciona? Fala um pouquinho sobre isso. Tá bom. Cara, eu tenho uma dificuldade enorme de lidar com a distância, assim, né? Meus primeiros 6 meses de estágio, eu fiz 100% home office. E aí, quando as coisas começaram a melhorar, eu comecei a ir algumas vezes, esporadicamente, para o escritório. E aí, indo mais para o escritório, eu percebi que minha produtividade aumentou, assim, muito. Tipo, coisa de 3 vezes mais. Porque eu, por exemplo, eu lido muito com apresentações, pessoas e tudo mais. E quando você tem o dia a dia no escritório, de você almoçar com o seu gestor, de você viver algumas determinadas situações que no home office você acaba ficando mais distante, porque acabou. Para mim, eu senti um ganho de produtividade muito grande. Até por isso, no final, lá para agosto do ano passado, eu me mudei para Campinas. E aí eu comecei a ir 2 vezes no escritório. E aí deslanchou. Meu gestor mesmo fala que depois que no meu segundo semestre eu fui muito melhor do que no meu primeiro semestre, inclusive. Eu acredito que, óbvio que tem a parte de adaptação, de eu nunca ter tido uma experiência profissional antes, mas também tem de estar mais próximo deles, de todo mundo, do meu time, e conseguir, então, desenvolver meu trabalho melhor. Essa é a minha opinião. Tem gente que não gosta. Por exemplo, eu vejo que muitos desenvolvedores não gostam de estar perto. Mas eu mesmo falo pro meu time, gente, quem não é visto não é lembrado. Abre a câmera. Tem muita gente às vezes que não abre a câmera, não quer aparecer, não quer ir no escritório. Eu entendo que tem gente que trabalha em Curitiba, aí tá tudo bem, é diferente. Mas tenta estar presente, sabe? Tipo, quando você puder. Óbvio que sem expor riscos da saúde, eu sou super consciente quanto a isso. Mas eu acho importante, pelo menos algumas vezes, você estar presencialmente com as pessoas. Essa é a minha opinião em relação a isso. Dá para ver claramente que vai muito da personalidade da pessoa, né? Então, você tem uma personalidade que é mais mais integradora, assim, mais de estar perto, mais né, de time. E até você nem gosta muito de programação, né? Então, o seu lance é um pouco diferente. E a maioria de quem gosta de programação é aquela pessoa mais que gosta de trabalhar meio sozinha, que não gosta muito de trocar ideia e tal. Então, cada um tem o seu ponto forte, seu ponto fraco, né? E os dois são necessários, né? Da mesma forma que um cara ele gosta de trabalhar sozinho, mas o cara é fera, desenvolve o que precisar fazer, ele resolve. E ele precisa de alguém que gosta de ser mais integrador, né, para poder alinhar as coisas. Tem uma das aulas de engenharia de software lá, a gente trabalha um pouco sobre isso, né, essas características diferentes de da personalidade de cada um, que pode ser úteis para um engenheiro de software, né, em diferentes níveis. Assim. Então, muito legal. Só complementando, professor, desculpa te interromper, mas no meu time mesmo eu tenho pessoas que são desse perfil, elas gostam de ficar, tipo, sem incomodar e programando ali. E eu respeito, eu como Scrum Master, eu respeito. Uma vez eu precisava de um negócio, falei, a gente pode conversar? E o cara falou assim, eu tô aqui numa pipeline, rodando e tal, a gente pode conversar amanhã? Eu falei, não, vai embora aí, tá tranquilo. E um detalhe é que, por exemplo, às vezes é difícil quando você tira alguém de um negócio que você se identifica. Por exemplo, eu sempre me identifiquei com ter pessoas próximo de mim. E no meu primeiro semestre do meu estágio, eu também era meio que sozinho, porque era eu e meu gestor só. Eu não tinha um time muito grande. Eu não gostava, eu me sentia muito sozinho e tal. E talvez para uma pessoa de um outro perfil, super fosse bom. E para mim não era. Então, tipo, é mais você entender e conversando com o seu gestor, quando vocês passarem pelo processo seletivo, sobre como que vocês preferem e dar esse direcionamento. Exato, cada um tem o papel do gestor, na verdade, é enxergar essas diferenças e usar da melhor maneira possível, né? Nem todo mundo
é igual. E claro que tem algumas características que são exigidas de todo mundo, né? Não tem como, né? Mas em geral são coisas mais técnicas, né? Essas coisas de habilidade interpessoal, tal de soft skills e tal, tem diferenças e cada um vai ser usado no bom sentido aí, da melhor forma possível. Léo, já vamos caminhando então para a fase final aqui do nosso bate-papo. Eu queria te perguntar agora, assim, mais especificamente sobre a faculdade. Você já falou da questão de participar de coisas e tal, mas que outras dicas você daria para o aluno que está lá mais no começo, está no primeiro semestre, segundo semestre? Que dicas você daria para esse cara agora, né, com base na sua experiência desses últimos anos aí? E fala um pouco sobre, pô, o cara tá, vamos supor que o cara tá no terceiro ano, indo para o quarto ano e tá com interesse de fazer estágio na Ambev ou seguir uma carreira aí parecida com a sua. Qual seria o caminho? Tá, legal. Primeiro, na primeira parte da pergunta, então, eu acho que se eu pudesse dar uma dica para uma pessoa que estivesse no começo do curso de sistema de informação, igual eu tava lá atrás, era entender que vai ter muita coisa que você vai ter que correr atrás para aprender, que às vezes a faculdade dá uma ótima base, incrível, maravilhosa, mas vai ter muita coisa que você vai ter que descobrir sozinho. Você vai ter que correr atrás, vai ter que aprender. E eu acho que, na minha opinião, falando para mim, hoje mais maduro, faltou um pouco disso para mim. Às vezes eu ficava muito preso no que era passado na faculdade, nas matérias mais assim, e eu não procurava me aprofundar mais em alguns assuntos. Eu acho que se eu pudesse, além da questão de achar que é super importante você ter essas vivências de organizações, eu acho que entender que você correr atrás disso vai te tornar uma pessoa melhor, um profissional melhor, e quando você entrar no mercado de trabalho, você vai ver que provavelmente ninguém vai te dar 100% do que você explicando tudo que você precisa fazer. Você vai precisar correr atrás. Então, se você puder começar a exercitar desde o começo, lá no começo da faculdade, isso, eu acho importante. Uma outra coisa que eu acho super importante, caso os futuros profissionais de TI não tenham, é o inglês. Todo mundo vai falar para vocês que é importante ter inglês. Vocês vão ignorar, aí vai chegar lá na hora, vocês vão ver que é realmente importante. Então, tipo assim, se você tá no seu primeiro, segundo ano, e você não sabe inglês, ou você não consegue falar tão bem ainda, vai atrás. Começa, porque isso é um divisor de águas na carreira do profissional de TI também, e você pode saber tudo tecnicamente, se você não souber inglês, provavelmente você não vai trabalhar nos melhores lugares. Talvez não, posso estar falando besteira, mas a maioria das empresas exige. Então eu acho que talvez se eu pudesse dar algumas dicas para quem está começando aí o curso, seriam essas. E a outra pergunta, Plínio, qual era? Ô, Léo, antes tinha duas partes, realmente eu fiz duas perguntas em uma, mas eu vou refazer a segunda parte da pergunta aqui para você, mas antes deixa eu fazer um jabá aqui do nosso canal aqui, né? A gente gravou um vídeo especificamente sobre essa questão de estudar inglês, de aprender inglês. Eu falo um pouco de como foi a minha experiência, como que eu aprendi, que técnicas que eu usei. Então tem algumas dicas aí. Tá no nosso canal aqui. Se inscreve aí, ativa o sininho, nem sei que porra é essa, mas ativa o sininho aí para receber notificações. Mas acompanha a gente aí, a gente está com muitos inscritos agora, uma quantidade assim, imensa de uns 100 ou 200, mas precisamos aumentar bastante isso aí, tá? Então, pô, faz isso aí, pede aí, Léo, para o pessoal. Deixa o like aí, galera, inscreve no canal aí, compartilha a entrevista, se você deu risada, se você curtiu, se te ajudou, pelo menos, pô. Exato. Então, mas aí a segunda parte era se um colega seu lá que está mais no começo, vamos supor que ele tem interesse também em fazer o que você fez, né? Passar para o processo seletivo aí da BEV, ser estagiário e ter chance de ser efetivado. Que dicas você daria para esse cara? Qual é o caminho das pedras aí? O que ele tem que fazer? Eu acho super importante também, eu lembrei, processos seletivos, na minha opinião, você pode ter todas as habilidades, as soft skills, pode ter as hard skills, mas você tem que se preparar para o processo seletivo. Você tem que entender que você tem que ter um pitch estruturado, você tem que treinar seu pitch. Assim, 60% das empresas que eu prestei pediram pitch. Você tem que estar preparado para fazer diversas dinâmicas em grupos, para você
E o que é um pitch, Léo? O cara não sabe o que é isso, pô. Você fala aí pitch, o que é pitch? O cara tem que dar piti, é isso? Tá bom, porra, explica esse negócio direito, velho. Caramba. Nem parece. Tá. Você teve aula com os melhores professores da Unicamp aí, agora não explica direito o que é um pitch. Faltou clareza. Peço desculpas aí pro meu professor. Mas o pitch é um vídeo, geralmente é uma apresentação, varia muito o tempo, mas, por exemplo, na Ambev era de 1 minuto, que você tinha que se vender. Você tem que se vender em 1 minuto. Por que eu tenho que fazer estágio na Ambev? Então, tipo, eu treinei o pitch no dia do meu Day Challenge da Ambev, cara, a noite anterior inteira, assim, foi tipo... Por isso que eu falo, eu acho que o processo seletivo é preparação, não adianta. Você tem que sentar a bunda na cadeira, você tem que ver dicas de como melhor na dinâmica em grupo, você tem que treinar com empresas que você não quer tanto numa dinâmica em grupo, porque ali você pode errar, também é um conselho que eu dou. Faz diversas empresas, eu não fiz só a Ambev, tá? Eu fiz N empresas, e então, assim, se prepare. Estuda lógica, se você não é tão bom em lógica, estuda para teste de lógica, 90% das empresas têm teste de lógica, tem empresa que pede teste de programação, vai no... Eu tenho um site que eu usava para você ficar treinando programação, porque tinha empresa que eu precisava. Eu, inclusive, além da Ambev, eu passei na CIT, não sei se todo mundo conhece. Lá eles exigiram, precisei fazer teste de programação, mostrar que eu sabia programar. Então, assim, se prepara mesmo, sabe? Então, tipo, estrutura o pitch. Vou até contar uma curiosidade aqui, que eu comento que poucas pessoas sabem. Em 2019, eu cheguei praticamente quase na última etapa da Movile, que é do iFood, da Simpli e tal, e isso foi em 2019. E aí eu queria muito, eu acho uma empresa super legal, até hoje eu acho uma empresa super legal. E aí eu fui para dinâmica em grupo, que é a coisa que eu mais gosto de fazer, e eu não passei. E eu fiquei muito triste, fiquei arrasado. E hoje em dia, com a maturidade que eu tenho, eu vi que faltou malícia. Faltou eu ter mais experiência com dinâmicas em grupo, com como lidar com as pessoas num processo seletivo naquele momento. E aí, comigo fazendo mais dinâmicas em grupo e tal, vivendo mais, pesquisando mais, aí eu cheguei na Ambev e eu tenho certeza, tipo assim, sendo muito honesto e humilde até, mas eu fui muito bem na minha dinâmica em grupo, na minha opinião. Então, é preparação, cara. Então, se você quer prestar processo seletivo para empresas grandes, até qualquer empresa, se prepara porque a concorrência vai ter bastante gente querendo sua vaga, e tem vezes que entra 15 pessoas, passa 2, tem vezes que passa 10, mas se você se preparou, você vai estar entre essa galera. Eu penso assim, na minha opinião, sobre o processo seletivo. Ô, Léo, eu não ia fazer essa propaganda também, que tá ficando meio chato, que eu tô fazendo em todos os vídeos praticamente, mas já que você tocou nesse assunto, né, você falou que 90% você tem que fazer propaganda assim pra você. É massa demais, pô. Exato. E 90% pede essa questão de lógica, de coisa de programação e tal. Então a gente vai criar uma linha aqui, né, desse canal, não sei como chama aí, uma seção desse canal aqui para resolver esses exercícios de programação e tal, explicando, né? Não, você falou, existem realmente vários sites que você faz isso, mas a gente vai fazer aqui de uma forma, tipo, fazendo ao vivo assim, né, e programando e discutindo, é interessante. Quem sabe faz ao vivo, né, professor? Exato, né? E passa vergonha ao vivo também, faz parte, né? Então, vamos fazer isso daí aqui. E eu já vou aproveitar esse vídeo, uma coisa que eu não fiz nos outros. Vou pedir para quem estiver assistindo, aguentar até aqui, né? Quase o final. Poucos conseguem, né? Chegar até o final dos vídeos do YouTube, mas quem chegou aí, primeiro, parabéns, muito obrigado por ter ficado aqui. E segundo, manda aí, se você fez algum teste, você lembra do enunciado, lembra de como que era a questão, manda aí pra gente que eu vou começar a resolver aqui. Eu e o Júlio vamos resolver aqui, tá bom? Inicialmente em Java, mas pode ser que apareça outras coisas em outras linguagens aí, mas inicialmente a gente vai fazer em Java, tá bom? Manda aí, põe nos comentários aí que a gente vai começar a resolver, beleza? Então vai lá, Júlio, tem mais alguma pergunta final aí pro Léo? O Léo gosta de falar, temos que segurar ele aqui pelo menos uns 40 minutos, senão vai ficar triste, cara. Ele vai falar que o negócio não foi. Se bem que 40 já foi. 45 minutos a gente tem que segurar ele aqui. Tá mudo, Júlio. A gente não tá te ouvindo. Tô mudo aqui. Agora sim. Podia abrir também, Plínio, a questão de patrocinadores, né? Já que tem a Ambev, quem sabe? Quem sabe a Ambev? Pode ser, né? Pode ser.
assim, fazendo também uma propaganda da minha empresa para quem bebe cerveja e tal. A gente tem uns benefícios, né? Um dos nossos benefícios é desconto em cerveja. Então, por exemplo, uma caixa de Brahma Duplo Malte, R$ 10. Então, cara, você gosta de cerveja, vem trabalhar com a gente tá contratando, tô falando sério. Não é brincadeira. Vamos lá, Plínio. Pô, eu topo, velho. já vou dar um polimento no meu currículo aqui. Mas tá, tem alguma pergunta final aí pro Léo, Julião? Não, para mim já tá ótimo. Acho que já pode ir encerrando, né? Tem alguma coisa que você queria falar que você não falou aí, Léo? O que você acha? Quiser fazer um último comentário aí? Primeiro, igual eu já falei, eu queria agradecer pela oportunidade de estar aqui contando um pouquinho sobre processos seletivos, sobre minha vivência lá no meu mercado de trabalho. Eu acho super importante. Eu acho que na faculdade, às vezes, a gente foca muito nas partes técnicas e tudo mais, e isso é super importante, da gente compartilhar conhecimento, de como foi. Quando eu prestei meus estágios, todos meus amigos já estavam estagiando, então eu tive poucas pessoas para compartilhar todos os anseios e tudo mais. Então, primeiro, agradecer por dar esse espaço. Acho que é super legal retribuir um pouco a universidade, que eu sou muito grato por tudo que ela me proporcionou. Sinto muita falta, inclusive. Tô me sentindo velho, trabalhando 8 horas por dia. Então, a idade chega. Então, primeiro, agradecer ao professor Plínio, ao professor Júlio, por ter me chamado aí, por ter me convidado. E, super massa o trabalho de vocês. Parabéns. Eu tô assistindo sempre, eu já tô ansioso para ver meus amigos, conhecer algumas pessoas que também estão gravando. Então, saindo, a gente também quer saber um pouquinho deles e é muito legal isso que vocês estão fazendo. Só parabenizar aí e agradecer, então, a oportunidade mesmo. Só isso. Valeu, Léo. Assim, a gente é que agradece aí. Muito obrigado mesmo por dedicar esse tempinho aí pra gente, pros colegas. E vai ajudar bastante. Acho que, bom, eu não sei, eu lembro quando eu estava na faculdade, né? Não tinha Fala isso essa... como se fosse há 40 anos atrás, sabe? Quase isso, velho. Não, cara, Léo, ontem a gente estava entrevistando uma aluna minha, das antigas, assim, né? Eu falei para ela, olha, já faz uns 10 anos que eu dei aula para você. Dela, professor, foi 17 anos. Porra! Falei, caramba, velho, eu tô ficando velho. E ó, quando eu dei aula para ela, eu já não era mais novato, assim, já tinha um tempinho de carreira já. Falei, tá, o tempo passa. O Júlio, ele se achando velho e a gente, então, hein? Nossa! Eu sou novo, eu sou jovem. Mas é isso aí. Jovem. No vôlei, né? Agora tá firme, tá no auge, velho. É isso aí, velho. A gente tem que se virar, né? É isso aí. Bom, valeu, muito obrigado, Léo. Valeu, obrigadão mesmo. E eu vou parar a gravação aqui, mas acho que deu. Uma coisa que eu lembrei agora, se você que está assistindo aí tiver alguma pergunta a mais também para fazer para o Léo, né? Manda aí que a gente repassa para ele, né? Pode mandar aí. Que não sabe quanto tempo. Sempre recebo mensagens da galera da FT, tipo, mano, você trabalha na Ambev, como que é lá e tal? Então, tipo, quem me conhece sabe que eu sou super aberto, pode me chamar, chama no Insta, se o professor precisar, pode passar meu WhatsApp para quem pedir. E, super pode perguntar aí, eu tô super disposto a ajudar, eu adoro fazer isso, conversar com as pessoas. Então, estão abertos. Legal, muito bom, muito obrigado aí. Vou parar a gravação aqui, mas foi ótimo, viu? Valeu. Obrigado, Léo. Valeu, gente, obrigado. Valeu.